Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectador. Está no ar o TV Com Debate. Na edição de hoje vamos discutir o afastamento definitivo da agora ex-presidente Dilma Rousseff, todos os desdobramentos que isso vai causar na nossa política, porque desmembraram a votação. Por um lado, tiraram a ex-presidente do cargo, porém mantiveram os direitos políticos da dona Dilma. Para fazer o programa de hoje, que também vai discutir a polêmica do Uber aqui em Santos e também a atuação da imprensa, tanto na questão do impeachment como nessa questão do Uber, eu recebo aqui o jornalista Paulo de Tarso e o nosso comentarista João Vilela. Boa noite, Paulo. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no TV Com Debate. Boa noite, Guto. Boa noite, João. É um prazer estar aqui com você e com os amigos da TV Com. João Vilela, boa noite. Boa noite a todos. Pauta quente essa semana, hein? Quente, sem dúvida. E vou te falar, viu? No Brasil, quanto mais a gente pensa que o negócio é impossível acontecer algo diferente daquilo, mais os nossos políticos mostram que é possível desrespeitar até a Constituição em pleno Senado Federal. É a coisa mais incrível, como se rasga fácil, dependendo do interesse, vira apenas um pedaço de papel com algumas letrinhas. E o detalhe, eles rasgaram ao vivo e em cores, né? Porque vivo, antes as sessões eram fechadas, não havia TV Senado, era diferente. Não te parece aquelas novelas que no final daquele final que ninguém imaginava que fosse dar? Aliás, o Brasil, eu tenho essa sensação, já te falei isso, de novela. Janete Claire, uma novela de Janete Claire. Cada hora um capítulo novo capítulo da Lava Jato. Nós temos agora a nova, fulano de tal foi preso, com um desmembramento, aquele negócio. E o Senado segue o mesmo padrão, claro, para ter o mesmo padrão novela Brasil. E você chega e você consegue ter algo que afronta. Você tem uma ideia? Só para ter uma ideia, o quanto afronta? Em 2009, no exame de ordem da OAB, caiu essa mesma pergunta. Se poderia fatiar exatamente... Fazer o que o Congresso fez. Essa pergunta caiu. E quem colocou que podia, errou. Agora pode, então. Não alterou-se nada de lá para cá, no mesmo artigo, no mesmo nada. Não tem vírgula, não tem nada separando a oração. E outra coisa, vocês dois são jornalistas, né? Né? Ainda quer dizer com, né? Não consigo entender. Com é junto, não ou tem? É com ou é sem com, né? Ou, poderia ter ou, né? Mas né? Não é. Ou também, ser. Ou um ou outro, mas é com, é junto. Tem alguma outra opção para com? Dá para dar com separado? Não. Você está com fulano de tal, mas você pode fazendo um passeio. Você não pode estar sem o fulano, né? Ou você está com... Se eu falo para você que você vai comprar um carro com uma determinada condição, tem aquela condição, não tem jeito. É inseparável uma coisa da outra. É o que aconteceu. Tem um artigo da Constituição que foi rasgado porque quiseram rasgar e porque agora cria-se uma avalanche de coisas vai que aconteceram. Vai se abrir um precedente perigoso, né? Muito. Quantos prefeitos nesse país já foram afastados e tiveram seus direitos políticos cassados? Da mesma forma. Deputados. Vereadores, governadores. Senadores. Tal. Quantos já tiveram o Delcídio? Os senadores agora, recente. E que enquanto estava acontecendo a votação do impeachment, o Delcídio estava prestando depoimento na Polícia Federal. Então, agora vai abrir para o Eduardo Cunha. Ou pode ou não pode. Ou é para todos. Ou não é para ninguém. Aliás, só falta rasgarem também essa questão da igualdade, que já está meio rasgadinho. Isso mostra que no Brasil uns são mais iguais que os outros. Essa igualdade é interessante. Essa igualdade... Paulo de Tarso, o que você analisa dessa eu acho que situação? foi um verdadeiro teatro, certo? Cujo final da peça só não sabiam o resultado, o desfecho, o Temer e o PSDB. Sabia. Foi uma tragicomédia. O Temer sabia. O Temer sabia. Veja, e pareceu que não sabia, né? Mas, assim, o Renan, eu acho que foi uma peça orquestrada pelo Renan e pelo Ricardo Lewandowski, né? Na verdade, isso tem um problema anterior, que vai
na indicação dos ministros Na do origem Supremo. desse... A gente sabe que o Ricardo Lewandowski, apesar de ser carioca, ele tem a família dele em São Bernardo do Campo. A família dele é amiga da família do Lula, entendeu? É um cara desse, apartidário. Foi indicado durante o PT esteve no poder. Então, sabe, ficou muito evidente. Ele estava firme, né, mostrando que estava firme e tal, mas ele titubeou em alguns momentos, né, mostrou-se inseguro, né, na hora de proferir ali o resultado, a sentença, e esse fatiamento, ele não tem lógica, né? O inverso também seria correto, você não caça o mandato e mantém, tira os direitos políticos. Inabilita. Não existe isso. Né? Pode fazer os dois? Então, você pode julgar separadamente, uma coisa inerente à outra. Né? Então, tanto é que os senadores do PSDB ameaçaram se retirar do plenário, tentaram logo em seguida reverter esse processo através do ingresso de uma representação que revisasse o resultado, mas depois eles acharam que ia mexer numa casa de marimbondo. Né? Até porque a pressão no dia estava muito grande. Se não houvesse uma definição da votação retirando a ex-presidente ou mantendo-a, ou trazendo ela, a coisa ficaria um pouco mais quente. E agora o risco é com essa ação... Pois bem, o day after. Então, o risco pode é a querida voltar? Pode. Tudo pode, né? Não, pode claro, muito. Tudo Depois pode. disso, pode tudo. Sim, tudo pode. Pode o Collor voltar. Minha gente. No lugar dela. Minha gente. Pelos descamisados ainda, Fernando Collor? Pode. Do jeito que, dessa forma, se pode isso... O que me pareceu foi que o ministro Pode Lewandowski o Collor foi omisso. voltar como presidente. Ele foi omisso, na minha opinião, na condução. Ele foi fraudulento. Porque ele poderia manter... Não, ele como um juiz da Suprema Corte, ninguém poderia tem que ser o guardião da Constituição. A Constituição se altera por PEC. Não é isso? E naquelas condições que estão lá bem explícitas na Constituição. O que nós aprendemos na escola em relação à Constituição? Não podemos alterar a Constituição a não ser por uma PEC. Que é a lei máxima. É a lei máxima, é pilar, é basilar. É a partir dela que se escrevem todas as leis. Mas o que eu estou falando é o seguinte, pode? Pode, sim. Pode até o Collor voltar agora e falar, não, olha, é claro que está errado, não fatiaram. Aliás, o Collor deveria ter um retroativo. Candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Vai falar que prescrever, mas também rasga esse negócio de prescrição também, que está tudo errado. Tá? Se for assim, rasga tudo, está tudo certo. Entendeu? Em tese, todo mundo que está com ficha suja poderá já pode. Já que fizeram a bagunça toda, fizeram tudo. Eles conseguiram desagradar gregos e troianos. Eles conseguiram fazer, o Senado conseguiu acabar com tudo. E o que é mais incrível é assim, bom, o que pode? Vai acontecer agora, vai entrar com recurso. Claro, quem entrou com recurso, vai entrar com recurso só em relação a essa votação. Mas os que vão ser contra isso, falam, não, então ou é tudo ou é nada. Sim. E aí, vamos então votar de novo. Vamos supor que vote de novo. Mande votar de novo. Será que aqueles caras aqueles 19 que ficaram com medo da sua própria ficha suja, que votaram a seu próprio favor, não vão aí não caçar? Porque já viram, o bicho não é tão feio quanto parece. E se voltar desde o início? E se anular tudo por causa disso? E se anular desde o começo? E começar de novo, o mesmo processo? E der os 180 dias. E der os 180 dias, ela volta também bonitinha. E aí uma questão que ninguém está levando em consideração, né, senhores? Que é o país. Não, o país vive uma indefinição. Quando você tem um Senado que rasga a Constituição... O caos está às portas já Quando o argumento jurídico do presidente do Senado se na minha terra você caiu do cavalo, não pode levar o coice, esse foi o argumento do Renan Calheiros. Esse foi o argumento que ele deu. Se caiu do cavalo, deixa cair, tá bom. Caiu do cavalo, levar o coice, não. Isso é argumento. Aonde ele achou isso? O que ele quis dizer com isso, João Vilela e Paulo de Tarso? Ele tá vendo ele lá na frente? Eu sou você amanhã? Dilma deve ter falado para ele. O que ele chegar à conclusão, falou assim, olha, na verdade, nós achamos que ela não é culpada. Esse é o resultado. Ela não foi tão culpada, simplesmente faz essas besteiras, a gente faz também. Nós não somos maus, ele disse, não, empunhando a Constituição. Nós não somos tão maus, então... Isso, então tá. Vamos poupá-la. Então tá, então um juiz que manda prender alguém porque seguiu a lei é mau. Renan, o misericordioso. Então o juiz que manda prender alguém... Que comete um crime. Que cometeu um crime
e ele está aplicando a lei, ele é uma pessoa má. Ele quis dizer isso. Ou seja, rasga-se tudo da sociedade. E aí a gente chega nos pontos que são assim feios, né? A gente chega num ponto que o país, é o que você falou, o país não vale nada para eles. Sim. Não vale nada. Eles querem se perpetuar no poder, seja de que forma for. Ela não poderia exercer nenhuma função pública, porque ela cometeu um crime. Se ela cometeu um crime e não pode exercer nenhuma função pública, por quê? Porque é uma pena, uma penalidade. Imagina você cometer um crime contra o país. Foi isso que aconteceu. E que foi o que o legislador, quando fez a Constituição, pensou. A Sim, punição para o crime de então, responsabilidade. A lei anterior dizia que você podia fatiar. A lei de 1950 dizia que você podia fatiar. Porém, a Está na lei do Constituição, impeachment, inclusive. a Constituição de 88... De 88, não vai... Aí que é o grande problema. As pessoas têm uma mania de inverter e dizer que uma lei consegue revogar a Constituição, uma lei anterior ainda, não tem sentido. Então, rasga-se tudo, o país fica na lata do lixo. Em definição por parte de E investidores. isso gera algumas vai pulgas continuar? atrás da orelha. Que segurança jurídica eu tenho para investir nesse país que se rasga um artigo da Constituição na cara de todo mundo e tudo bem? E, João, tem uma coisa. O presidente Lewandowski, a discricionariedade que ele tem como presidente do Supremo não dá a ele o direito... Não, ele não estava como presidente do Supremo ali, né? Não, sim, mas ele estava como... Ele era o representante do Poder Judiciário. Então, ali. você sabe por quê? Sim, veja, mas ele não tem discricionariedade para fazer uma interpretação dessa forma que foi feita, né? Causando essa insegurança institucional, é um problema de ordenamento jurídico, ele causou... realmente, isso vai repercutir, não é só no Cunha. Não é só no vai Cunha, ser um isso efeito. vai Em cada cidade do país. Prefeitos, Cidade, vereadores, isso vai longe. Agora, senhores... Só uma coisa que é importante colocar. Você falou do Ricardo Lewandowski, que está ali presidindo essa sessão como presidente do Senado. Por que tem isso? Em 1950 era diferente. O vice-presidente Era o presidente do Senado. Por isso da impossibilidade. Por isso que dele. eles colocaram o Presidente Supremo. Presidente Supremo. Porque seria ele mesmo julgando algo que ele seria Um beneficiado. colega de chapa, né? Que estaria para perder Não, o cargo ele seria e beneficiado. ele cairia no colo. Então teve essa alteração, mas é só por causa Só disso. por causa disso. Não é por... Agora, o que me chamou a atenção é que na sessão de votação, pelas informações que eu obtive com juristas, não se poderia abrir para nenhuma questão de ordem. A sessão era pura e simples para se votar o afastamento definitivo ou não da presidente Dilma Rousseff. Foi uma coisa de última hora. Abriu-se questão de ordem, Nada. abriu-se para a defesa e acusação falarem novamente. Teve até claque Quer dizer, de deputado. exatamente, deputados lá embaixo, constrangendo alguns senadores, claro. Ofendendo. né? Intimidando, ofendendo, quer dizer, eu não sei se isso... Por isso que eu fiz a pergunta, se a presidente pode eventualmente voltar Depois disso pode tudo, né? depois dessa... Agora, uma outra questão, Paulo, aí mais eu como jornalista, você também, mas você como convidado, qual a avaliação que você faz da cobertura da imprensa desse impeachment? O segundo já em 30 anos? Em 28? Olha, rapaz, eu sei que foi uma maratona pro pessoal, viu? Mas a cobertura, Sim. você achou que a cobertura foi tendenciosa, puxou mais para algum lado? Porque nós, no impeachment do presidente Collor, que era o único a ser seguido pelo parâmetro, foi praticamente um sumário. Sim. Estavam todos contra o presidente Collor. E agora houve uma certa divisão, tanto que a presidente foi afastada também, mas com mais dificuldade. Tanto que foi afastada, mas não perdeu os direitos políticos. A imprensa Eu teve acho que foi alguma... uma cobertura isenta. Eu acho que Por foi mais que haja mimimi dizendo que existe uma imprensa golpista. Não acho que haja uma imprensa golpista. Eu acho que existem jornais mais conservadores, a gente sabe quais são. Existem jornais um pouco mais, vamos dizer, arrojados
no sentido de questionar, né? É o famoso, aquela frase do Caetano, né? É ou não, né? Sabe, são os dois grandes jornais de São Paulo, né? Eles se notabilizam por isso, né? Um tem um tipo de posicionamento mais conservador, né? Eu julgo mais sóbrio, e o outro tem faz uma pesquisa diferente, tem um outro viés, né? Tem um outro público-alvo, né? Mas, vamos dizer, em termos de TV, de mídia eletrônica, eu achei que foi uma cobertura isenta. Porque o jornalista ele tem que observar o fato. Sim. Mas nem sempre isso acontece, A principalmente diferença, com os mais Guto, apaixonados. acredito que a diferença você encontra nos editoriais, né? Para quem não conhece a linguagem jornalística, o editorial ele é a opinião do jornal, né? Eu acho que nos editoriais você encontra o posicionamento do jornal abertamente, né? E ali, a partir dali, você tira os seus parâmetros, né? Opa, tá puxando para um lado, tá puxando para o outro. Né? Até tua preferência, você comprar um jornal, o jornal A, jornal B, jornal C, você já sabe que tipo de editorial, de posicionamento, lógico, de alguma forma, isso acaba refletindo nas redações, né? Nas redações. Então, a partir do momento que você tem uma determinada matéria, que tem um alcance de repercussão internacional, como foi o caso do impeachment da Dilma, aquilo tem um crivo. A gente sabe que tem, uma matéria... Até pela linha uma de manchete, cada veículo. uma manchete de página, toda manchete de página, o jornal inteiro deveria ser assim, e tem que ser assim, o jornal inteiro tem que passar pelo editor, coordenador de redação, o editor-chefe, ele tem que ler tudo. E que tem uma orientação política. O veículo tem essa orientação, não tem como fugir Não disso. sejamos puritanos. Exatamente, Isso não tem existe. como fugir. O que eu não concordo, às vezes, é que colunistas façam o papel de editorialistas. E aí eu vou explicar por quê. Desde o início do processo, ficou bem claro, ao contrário do que a presidente, agora ex-presidente, ainda tenta, e os colaboradores dela ainda tentam fazer que as pessoas acreditem, é que houve um golpe. Primeiro era um golpe, depois quando começou... Ela comprovou que houve o golpe. Ela conseguiu comprovar que esse era o golpe. Que não houve um golpe, não, houve, agora houve. Preservar os direitos políticos dela é um golpe. Isso a gente vai discutir no final. Você rasgar a Constituição é um golpe. Agora, não houve golpe porque ela teve toda a defesa, claro, não, o trâmite do processo, ela teve amplo direito de defesa. Ela legitimou Sim. O processo indo ao Senado. É importante que principalmente os jovens entendam esse processo, porque o que a gente vê nas escolas é um pouco diferente, até pela militância de muitos professores e que acabam mostrando a história de uma forma... Porque não tenham dúvidas que muita gente vai daqui a 30 anos ainda dizer que foi um golpe. E associar o golpe de 64 tem nada a ver à figura da Dilma, outros golpes que realmente aconteceram, à situação da Dilma, que é completamente diferente. Ela não foi vítima do golpe. Primeiro ela falou em golpe, depois recuou, falou em golpe parlamentar, que também não foi, porque o presidente do Senado, o presidente do Supremo estava lá como presidente da sessão, houve todo um rito processual. Se fosse, por exemplo, uma outra ela pessoa falou, sabe, que não fosse o vice-presidente, seria golpe. Se você não seguisse o sistema da Constituição e outra... A Constituição foi seguida, o impeachment está previsto na Constituição. O Lewandowski lá, pomba, para ser o presidente. De muito mau gosto ali, né? Caraca, ele não estava à vontade ali, porque caiu no colo dele essa responsabilidade. Ele é golpista? Por que ela não fala com todas as letras? Aliás... O senhor Lewandowski é um golpista. Por que não se fala dessa coisa? Aliás, uma outra questão, o senador Lindbergh Farias, ao levianamente tomar a fala de Tancredo Neves, quando Ranieri Mazzini decretou a vacância da presidência da República em 64, ao chamar os próprios colegas de canalhas... Ali já é... Quer dizer, não foi interpelado, foi apenas pelo Aécio porque citou o avô.
Mas eu acho que todos os senadores ali, ou é aquela questão, de duas uma, ou eles são o que o senador disse que são, ou eles então teriam que interpelá-lo ali de uma forma até um pouco mais áspera. O Caiado Quem foi, é canalha? O Caiado são foi, os né? de sempre, né, João Vilela? Agora, não houve golpe, a presidente foi retirada por incompetência política, por arrogância, e por cometer crime. Por falta de articulação política e por ter cometido, de fato, os crimes que cometeu. Mas aí é aquela questão, até que o João fez, na última vez que eu estive aqui, ele fez uma análise bem precisa e detalhada sobre o conjunto da obra, né? Sim. Tudo bem, foi julgada a questão das pedaladas fiscais, mas só que a coisa antecede, né? O país está nessa draga, tá? O país está estrebuchando, está agonizando do ponto de vista econômico, né? 12 milhões de desempregados. E desde o final do governo sim, Lula. Sim, né? desde o final a do governo Lula. A Dilma já assumiu, tendo Olha, que fazer certos ajustes que não fez. Ao contrário, eu tive a informação agora que o governo criou 40 estatais, senhores. Foram criadas 40 estatais, que é um aparelhamento gigante e não queiram me enganar. Quantos ministérios também? Sim, 39 ministérios, 40 estatais. Não me venham enganar que essas estatais não estão na mão de pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores e aos partidos que o apoiam. Só um registro. Na aliança. Um registro, Guto, que eu gostaria de fazer. Todo o processo democrático foi seguido, o rito do processo de impeachment da Dilma, e ela foi muito bem, diga-se de passagem, defendida pelo José Eduardo Cardoso, que é um excelente advogado, né? Ele é muito competente, cara. Defendeu o indefensável, na minha opinião. Sim, ele você entendeu? Aliás, se ele tivesse... Ele quase convenceu todo mundo que a Terra é quadrada. É verdade. Entendeu? Ele é muito competente. E a presidente, mais uma vez, me desculpem os favoráveis, os simpatizantes, a presidente, quando fala sem um discurso escrito por uma outra pessoa, ela vai muito mal, né? Ela não fala coisa com coisa, ela começa em São Vicente, vai terminar lá em Santa Catarina e não volta no raciocínio, quer dizer... temos pérolas da presidente, de 0 mais 0, né? A mandioca, quer dizer... perdeu uma outra oportunidade de colocar o Cardoso, por exemplo, para usar o tempo ali. Não, mas até eu acho que pelo tempo que ela ficou ali, pelo desgaste, por tudo mais, até... Eu acho que ela saiu razoavelmente bem. Eu achei que foi péssimo, João. Tudo que ela já falou antes em outros momentos... Sim, mas ali ela tinha que se preparar mas não tem o melhor jeito. possível. Ela deve ter não respondeu as perguntas. Olha, eu não acho que ela saiu bem, eu acho que ela não foi tão mal. Ela deve ter exatamente. um media training intensivo. Me corrigindo exatamente o que você colocou. Vamos responde a mesma coisa. Mas o que eu vou falar? Eu vou falar. Esse é aquele treinamento que os políticos usam muito em debate. Sim. Ela usou exatamente a retórica, né? Aquela retórica igual. Eu sou mulher, eu fui torturada, a democracia. Isso. Numa fala que ela disse que comigo também está morrendo a democracia. Mentira. Porque a Dilma, enquanto guerrilheira na década de 60, ela queria derrubar a ditadura militar de direita para implantar uma ditadura de esquerda. Olha, elas não queriam democracia. Eu vou te falar uma coisa. Ninguém quer saber mais, o povo não quer saber de ideologia. Ideologia é uma coisa inútil para o povo. O povo quer saber do resultado ser bom. Ou seja, comida na não mesa, importa emprego... o resto. A China é um país comunista, tem todos os viés de capitalista possíveis, mas o povo lá está satisfeito porque ele veio do nada, está crescendo, está feliz. Nas capitais. Né? Não, nas capitais, não, eu sei que tem muito problema, mas assim, para todo mundo melhorou por um lado, porque do que estava antes... Era muito ruim, não tinha nada, tem alguma... na década de 30, 40, como 50, na época 60, do era Lula. Igual, 70, sim. Né? Então, o que acontece? O povo quer resultado. As pessoas querem resultado. As pessoas querem que a cidade... o prefeito lá não parece ser uma boa pessoa, é um cara que não conversa direito, é um cara mal educado e tal. Mas a cidade tá funcionando bem. Então, tudo bem. Eu tenho meu emprego. Eu quero o resultado. Fulano é num viés de centro, esquerda, direita, de preto, base. Não importa. Não, o brasileiro não tem essa consciência política. Mas ninguém tem, no mundo. No mundo não importa mais isso. As pessoas querem que o país funcione bem. É a mesma coisa que eu queira colocar um administrador numa empresa minha e o cara é carrancudo. Claro, se for melhor, se ele for simpático, melhor se ele for agradável, melhor todo o resto. Mas se ele for eficiente no que ele está fazendo...
Você coloca o cara e deixa o cara lá, se estiver seguindo a lei, seguindo a regra. Mesmo sendo mal educado. Mesmo sendo mal educado, tem que tomar um cuidado, Não claro. pode ser mal educado. Não pode ser mal educado, mas o cara não é um cara simpático. Não importa. Certo. Entendi o seu... O cara é de viés de esquerda, ele é completamente, sei lá, mas ele funciona bem, ele continua... Ótimo! As pessoas querem resultado. Só isso. Você sempre defendeu isso desde o início desse processo, que se a economia não estivesse indo bem, então, não teria impeachment. Mas aí a presidente, teria tudo, mas não a teria presidente é culpada porque ela sempre disse que a condução da política econômica era uma responsabilidade dela. Então, ela também tem responsabilidade mas ela é centralizadora, nesse caos e nessa incompetência. Mas vamos lá, é exatamente isso. Se a economia, o país estivesse todo andando a 100%, mas ela deu uma pedalada lá para fazer não sei o que lá mais, sabe? Fez. Como fizeram antes também. Fizeram em menor grau, muito menor grau, e agora fizeram num volume absurdo. É verdade, fizeram antes também. Agora, não é porque fizeram antes também que isso justifique dar carta branca para se fazer depois. Exatamente, porque senão você vai chegar, imagina chegar na justiça e falar, olha, o senhor roubei, mas olha, teve outros que roubaram também. O meu vizinho você roubou. Matou? Matei, mas Caim matou Abel, inclusive, está na Bíblia, que foi o primeiro lá que matou. Então, E eu não vi a pena do Caim, Deus deu lá o negócio. Mas... Algum dos técnicos, entre os que viabilizaram as pedaladas fiscais, algum deles foi exonerado? Continuam sendo funcionários de carreira, são funcionários de carreira. Senhores, vamos fazer um leve break. Na volta vamos discutir um outro tema polêmico, a implantação ou não do Uber em Santos. Nós já voltamos. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Diariamente, na nossa programação, você confere o TV com Clipes. Dos grandes clássicos aos atuais. Então, fique ligado no TV com Clipes. Desabafa aquilo que você tá sentindo. Parece um fraquinho, assim, chorando. Você não é um cara forte? E você tá aí se lamentando, triste? Pra você melhorar, você vai ter que... respirar. Você não acha que você tá reclamando com um problema muito pequeno? TV com Debate já está de volta. Hoje nós recebemos aqui o jornalista Paulo de Tarso e o nosso comentarista João Vilela. Senhores, conforme na abertura do programa eu falei, vamos falar agora dessa questão polêmica do Uber, principalmente em Santos. Nós tivemos aí uma manifestação, já tivemos várias manifestações dos taxistas em relação à denúncia de trabalho de motoristas do Uber em Santos. Tivemos também o outro lado, as pessoas se manifestando a favor do Uber. A primeira pergunta que faço a vocês é simples. Primeiro vamos falar com o Paulo de Tarso, depois o João Vilela completa. Você é a favor do Uber? Eu sou a favor.
Até porque o serviço prestado pelos taxistas não me satisfaz. Não, tenta, Guto, você, João, tenta, até pelo aplicativo, encontrar um táxi no domingo, meio-dia. Você fica lá. Você não acha, não tem. Você vai no ponto, no outro, no terceiro, você não acha, não tem trabalho. Houve uma época que eu pegava táxi toda vez que chegava de São Paulo, parava na rodoviária, 7 horas da noite, o cara, bandeira 2. Eu falei, amigo, bandeira 2? Por quê? Já são 20 horas? Não, mas vai a partir das 19 e tal. Liguei para a CT e falei, não, é a partir das 20 horas. Entende? Então, o taxista em Santos, ele é meio folgado, ele é meio mal acostumado. Há bons profissionais, entendeu? Conheço bons profissionais, entende? Mas é bom ter concorrência, você entendeu? Se bem que, aqui em Santos, talvez a corrida, você pega um táxi no centro de Santos e vai para a Ponta da Praia, você acho que dá em torno de R$34, por aí. Não há corridas longas, entendeu? O Uber, em São Paulo, que você pega uma corrida, compensa mais você pegar Uber. Em São Paulo, você pega uma corrida de R$80, R$90, a economia que você vai ter é uma coisa absurda, né? Aqui nem tanto. Mas ainda assim, eu acho que o serviço prestado pelas empresas de táxi aqui em Santos deixa a desejar. Entende? Eu acho que então é uma forma de você fazer com que os taxistas aprimorem seu atendimento à população, né? E melhorem a qualidade desse serviço. Eu acho que é essa. Agora tem a questão da regulamentação. Isso precisa ser rápido antes que ocorram incidentes violentos como ocorreram em São Paulo, na capital, né? Eu cheguei a presenciar perto da Avenida Paulista, um taxista achou que um cara carro preto era Uber. Preto, não, ele foi para cima do cara. Você me fechou, você é Uber. Eu fiquei olhando, tive que apartar a briga. Você foi corajoso. Eu apartei a briga. Você foi corajoso. Mas eu estava vendo a hora que um cara desse, ele vê um carro preto, grande e tal, ele vai intimar o sujeito, falar, olha, você é Uber, vai xingar o cara, e o cara é um juiz. Você entendeu? É um delegado, né, um desembargador, né? Então, é preciso ter cautela, é preciso ter muito cuidado e é preciso discutir a legalização, a regulamentação, com audiências públicas, saber qual é o desejo da população, qual é o desejo, ouvir também os taxistas, são pais de família, né, trabalhadores, se arriscam, é arriscada a profissão de taxista, principalmente os que trabalham à noite, né? Então, tem que haver esse tipo de encaminhamento, é o que eu penso. Em Santos, antes de eu passar a palavra para o João Vilela, em Santos nós temos uma lei já sancionada pelo prefeito que proíbe a atuação do Uber em Santos. Agora, João Vilela, Data Vênia, você com todo o conhecimento que tem da lei, a sua opinião, você é a favor ou contra o Uber? Eu nunca peguei Uber, então não posso ser a favor nem contra o Uber, mas o conceito do Uber, eu vejo o seguinte, a lei permite, a Constituição permite, vamos voltar com a Constituição que foi tão rasgada esses dias, vamos lá. Continuamos com o fio Primeiro, condutor livre do nosso iniciativa. programa. É um direito constitucional, um direito fundamental. Então, livre iniciativa, você pode montar tudo que seja lícito. Se não é ilícito, é lícito de qualquer forma. Artigo 22 da Constituição. Nós vamos pensar na Constituição, é a nossa carta magna. Ainda temos que pensar na Constituição, né? Artigo 22 diz que compete à União, exclusivamente da União, legislar sobre transportes e trânsito. Tá? Então, compete. A Prefeitura pode legislar? Pode subsidiariamente, pode complementar. Ou seja, amanhã você fala assim, pode um ambulante? Pode. Ambulante pode, mas ele é regularizado, está em lugar público, está uma série de coisas, mas está regularizado. Então, eu tenho que tomar um certo cuidado para utilizar uma coisa ou a outra. Eu posso, Paulo, Guto, montar uma empresa chamada Uberlândia. Uberlândia, cidade de Minas, bacana, bonita, gostosa. Vamos montar uma empresa chamada Uberlândia? Vamos comprar, cada um compra um carro, vamos comprar 3 carros pretos. Eu gostei do nome, preto fica bacana. Vamos colocar um padrão, né? Todos com ar-condicionado. Eu posso locar
locar, olha a palavra locar, esse carro. Quem localiza? Tem um monte de empresa Pode. de locação, Boas Unidas, Pode. um monte de empresa de locação aqui no Brasil, não tem? Posso? Posso. Ou é proibido locar carro preto? Não é proibido. Então, posso chamar de Uberlândia? Posso chamar de Uberlândia, não é numa cidade. Eu posso fechar esse contrato, quando a pessoa quiser, de forma virtual? Posso. A lei permite você formar dessa forma. Eu posso utilizar esse carro com um motorista? Eu posso prestar o serviço do motorista? Posso. Nós temos serviços de casamento, por exemplo, que a noiva faz exatamente essa ideia. Se eu montar uma locação, Uberlândia, locação de carros para noivas e afins e executivos e tudo mais, eu posso? Posso. Posso montar, por exemplo, uma empresa que leva executivos ao Essa aeroporto. pessoa que faz transporte de noiva está irregular. Até porque, João, o conceito inicial do Uber era de carona paga. Também, mas Esse era o conceito os inicial. dois amigos quando estavam em Paris que não achavam táxi, eles queriam que tivesse um carro de luxo, não caracterizado como táxi. Essa que é o grande diferencial. O táxi é um serviço público. O Uber não pode você levantar a mão e falar, vem vindo o Uber, ali tem uma plaquinha escrito Uber. Explica o que você comentou um pouco antes de começar o Então. programa, da concessão, da Então, permissão, a vamos diferença lá. entre um e outro, é importante. O serviço público como um todo tem várias categorias, vamos entender assim, várias escalas. Então tem aquele serviço público feito por uma empresa estatal, uma empresa e assim por diante. Aí você vai descendo e vai chegar num ponto que o serviço público ele é concedido. Ele é terceirizado, entre aspas. Primeiro é a concessão. Então você tem a Ecovias, é uma concessionária. A estrada é pública, mas tem uma concessionária. Através de uma licitação, através de determinado procedimento Processo. legal, ela é concedida. A Piracicabana, aqui na nossa cidade de ônibus, Ela tem a concessão de Exato. explorar o transporte. Uma banca de jornal, aí já passa para outra, é permissionária, ela tem a permissão de estar ali. Um ambulante é permissionário. São várias concessões. E depois você tem a autorização. O taxista, ele é autorizado. Então, ele é autorizado, é uma forma do poder público, ele é um servidor público taxista. Terceirizado, né? Porque De uma forma... o poder público não exerce esse trabalho, ele permite que Mas é uma autorização para que alguém preste um serviço público. Um transporte E tem que seguir de aquelas pessoas. regras públicas. Então, eu tenho que seguir todo um padrão para táxi. Táxi tem um sistema que é diferente de um carro de locação com motorista. O que Uber faz é basicamente aquilo que as noivas pegam para ir até o seu casamento. E que muita gente, até pouco tempo, até a chegada desses aplicativos e do Uber, muitos motoristas profissionais, quando se aposentavam, já mantinham uma clientela que Uma depois viagem ia para São Paulo, a pessoa já não quer dirigir, ela Mas levava. vamos virar para outro lado. Não era chapa vermelha, era geralmente com o carro da pessoa. Eu segui aqui a parte legal da coisa, né? Agora a parte Então, subjetiva. você falou da placa vermelha. Aí que é a outra coisa. O Código Brasileiro de Trânsito diz que você fizer remunerado transporte de pessoas ou carga, a placa deve ser vermelha. Então já começa por aí, deveria ter uma regulamentação. Não dá para também, vamos pensar grosseiramente, eu nunca andei de Uber, para você falar a verdade, Paulo. Então eu não posso te falar, olha, é bom, não é legal, não é. A ideia eu acho interessante. A livre concorrência. Não, livre Um concorrência. serviço de qualidade. Não dá para você parar na rua, não dá para você ficar em ponto. É um contrato feito naquela hora, no serviço de carro, dessa forma toda que nós fomentamos. Mas, por outro lado, você tem que pensar o seguinte. Primeiro, os taxistas estão ricos? Não sei. Porque é o seguinte, ele tem... Que aí existe o dono do táxi e Então, existe vamos lá. também quem trabalha para o dono do táxi. Você tem uma placa. Você conseguiu, você é a única pessoa que conseguiu isso, você conseguiu a placa apenas por essa autorização da prefeitura. Certo. Tá? Você tem a placa. Você não pagou por essa placa, que é uma coisa, acho que, quase impossível hoje. Mas tudo bem. Mas você tem lá seu carrinho, seu taxizinho. Você faz o seu serviço, você não terceirizou, você não colocou para outra pessoa, você não fez nada. Tem lá o seu trabalho. Você paga uma taxa anual Para a prefeitura. para a prefeitura. Se não me engano, não quero falar besteira, 400 e poucos reais. Eu não sei se está 400 e pouco, mas é nessa faixa. Não vai variar muito mais do que isso. Segunda coisa, você tem isenção tributária de IPI
ICMS. Você paga menos imposto na compra do seu carro. Tem uma série de isenções tributárias no meio do caminho para você ter o táxi. Você tem que seguir aquelas regras que tem lá. Será que esses taxistas que estão agindo dessa forma, com essas isenções todas que tem, pagando essa pequena taxa por ano e uma série de outras coisas, estão ganhando tanto dinheiro assim? Primeira pergunta que eu faço, não sei. E será que o Uber está conseguindo se manter? Essas pessoas, eles pagam o carro integral, o preço integral. Tem que abrir uma empresa, uma MEI, normalmente. Não dá para fazer por pessoa física, você recebe cartão de crédito. Tem imposto de renda, isso aí. Tem um seguro alto que eles têm que... E outra, você paga 25% para o Uber, de cada corrida. Alguém ou está ganhando muito pouco no negócio, ou alguém está ganhando muito no outro. Não sei quem está ganhando muito e quem está ganhando pouco. Me dá a impressão de, economicamente, ter uma dicotomia. Algo está fora da questão Alguma ali. coisa está fora da ordem. Da ordem. Então, eu não vejo isso. E a outra questão que é importante, que a gente tem que tomar muito cuidado, é o seguinte: não dá para você abrir um serviço como o Uber, por exemplo, sem ter algumas regras muito claras. Quem é aquela pessoa que você está pegando o carro? Essa empresa, a Uber, está legalizada dessa forma? Não está. Tem que montar a empresa realmente. Se ela quer contratar, ela contrata com o motorista. Se Fisicamente, ela quer você quer dizer? Lembra aquela empresa que eu falei que nós íamos montar? Sim. Nós íamos contratar pela CLT o motorista, íamos fazer tudo. Aí pode. Ninguém pode impedir isso de você. Desde que você siga essas regras. Você pegar a regra legal. Do mercado. O que a Uber quer, no meu ponto de vista, me desculpem se eu estiver indo fora do que as pessoas imaginam, mas o que a Uber quer é que não seja legalizado. É continuar não tendo que pagar nada de imposto. E cai a conta aonde? No coitado que está desempregado, que precisa daquele carro, precisa fazer um serviço. Que não, vejo, olha, muito a pessoa está precisando daquilo. Sim. Ela precisa Mais de do dinheiro. que nunca agora, 12 então milhões ela tem um de carrinho lá, desempregados. ela fala assim, poxa vida, vou pegar, vou cadastrar lá, eu tenho isso, aquilo outro, eu vou pagar e vou ser motorista nas horas que eu posso até exercer meu outro, um bico. Virou um bico. Uber, bico, está muito ligado uma coisa à outra, e isso é bem perigoso. Mas eu chamaria a atenção para a intervenção do Guto, quando ele disse que aqui em Santos há uma regulamentação. Mas veja, Guto, eu acho que não funciona, porque você, por exemplo, pega um Uber numa cidade da grande São Paulo, onde ele é permitido, ele é regulamentado. Eu quero ir para Santos. Aí passou o Rio Cubatão, você já está clandestino. E ainda tem Artesp, hein? Porque daí, se você fizer viagens entre cidades, se você for parado, você vai entrar em regulamentação do Estado. Sim, sim. Já passa de prefeitura o negócio. Já passa de prefeitura. Então, eu acho que a coisa teria que... eu acho que tem que ser uma regulamentação por isso estadual. Que a lei é federal, né? Por isso que a lei é federal. Sim, para evitar esse tipo de situação. Mas para fechar isso, tinha que haver um posicionamento do governo do Estado, juntamente com a legislação federal e a municipal. Tem que alinhar. Entende? Não dá. É a mesma coisa, a gente estava até conversando aqui antes, as peruas, as vans de São Vicente que não podem entrar, que fazem o transporte em São Vicente, o transporte coletivo, não podem entrar em Santos. Ali é bem mais complicado, né? Ali o negócio vira... Sim, mas você viu o problema que virou as vans de São Vicente? Virou um problema dificílimo de resolver agora. Sim. Agora, tem que tomar cuidado com... Tem até aquela operação. Essa questão do Uber versus táxi, lendo e procurando informações a respeito da origem, do motivo da criação do Uber, além dessa questão de você poder fazer o chamado de um carro via um aplicativo de celular, se percebeu que quem, na verdade, é o dono do carro é o passageiro naquele momento. Sim. Você, quando contrata o serviço, você está usando o táxi como se fosse o seu carro, táxi ou Uber. Sim. Então, no seu carro, acho que você tem o direito de usar ou não o ar-condicionado, ouvir ou não uma música, ser bem tratado pelo motorista, né? Então, o que a gente percebe é que se o Uber tem essa entrada no mercado, não vou entrar no mérito se é ou não legal, estou levando pelo lado do cliente, da pessoa que está usando naquele momento o serviço. Ela tem que ser tratada da melhor forma possível. E não é o que a gente vê, infelizmente. Nós temos pessoas que não têm educação
para tratar o Mas passageiro. daí também, como é um serviço público, você pode e deve reclamar na CT. Mas isso é realmente fiscalizado tem que ser, porque o motorista é punido? Ele pode ser suspenso. Sim, mas... Ele pode ser suspenso, ele pode receber uma multa. As pessoas não registram nem BO na delegacia, vão reclamar do... É possível, eu vejo do motorista de táxi que não é educado. Uma coisa que é inerente, a educação é obrigatória, claro, né, claro, mas a CET tem obrigação, senão ela prevarica. Se ela não seguir o que ela está nos seus regimentos todos e na lei, ela prevarica. Então, ela tem que fazer isso. Então, tem essa possibilidade também. Agora, eu fico um pouco assustado com essa questão de Uber e de taxista, essa briga agora. Em Singapura, os caras lançaram um sistema de táxi hoje, tipo Uber, tipo não sei o quê, que é sem motorista. Eu vi. Daqui a pouco você vai falar, e agora? E essa é inteligente, porque não vai dar para bater num carro sem motorista, né? E agora? Mas é o que você falou, é uma locação. Se é uma locação, eu posso locar carro? Posso. Eu posso locar carro via aplicativo? Posso. Eu posso locar carro via aplicativo, carro preto, 4 portas, com ar-condicionado, limpo, em ordem, com motorista? Posso. Mas a empresa pode locar esse carro sem ser uma empresa constituída? Não, não pode. Isso é mais uma matéria que vai cair no colo dos nossos juízes do Supremo? Ah, vai. Mas isso não poderia ter sido resolvido lá primeiro e aí se baixava, se pacificava a matéria aí e aí tem aquele sim... problema que nós sabemos sempre do negócio, do populismo, que se faz de alguns vereadores quererem agradar uma categoria do táxi, por exemplo, vai para uma eleição, e prefeituras agradarem um ou outro, sei lá o que pode acontecer. E no final vira uma atrapalhada, porque se aprova... Antes de discutir, fica ruim. Problema. Fica ruim. Porque fica claro que não houve um cuidado, principalmente agora, com os profissionais. É inconstitucional, claramente. E com os clientes. E além disso, a Constituição é muito clara, dizendo quem deve legislar sobre isso. Então é uma lei inócua, por exemplo. A lei que tem em Santos é inócua. Ela vai ter que entrar com a ADIM, né? Exatamente. Uma ação de inconstitucionalidade no Supremo. No Supremo Tribunal Federal. Aí quem entraria? O Uber? O representante legal do Uber. Qualquer um, qualquer empresa ligada aí, qualquer entidade ligada, até o OAB pode entrar, por exemplo. Não, um cidadão não. Um cidadão não? A DIM não. Agora, o que a gente viu na manifestação que houve em Santos é que as pessoas querem o Uber. Sim. Aí e aí eu acho que o direito das pessoas de querer, ninguém Ministério tira. Público pode Qual entrar. é o... O Ministério Público já vai se posicionar em relação à questão. E qual é o posicionamento que os políticos adotam? Eles ficam naquela dicotomia mesmo. Sim. Eu agrado os taxistas ou agrado a população, né? É aquela coisa. Acho que muitos deles não pensaram que o tiro sairia pela culatra. Mas saiu muito pela culatra. Sabe a forma, na minha opinião, mais certa? Quer regulamentar? Regulamenta. Tudo bem. Então o Uber tem que ser assim, assim, assado. E coloca as regras que estão no Código Civil. Paga imposto. Não, as regras estão lá e paga imposto. Aí, será que ia ter interesse daí? Porque é o que eu estou falando para vocês. A minha percepção é que alguém ou está ganhando muito dinheiro, que não me parece ser que o taxista esteja ganhando muito dinheiro, não me parece ser isso. Eu conheço vários taxistas, não me parece que eles estão nadando em rios de dinheiro. Ou o pessoal do Uber está perdendo dinheiro, ou está quase empatando e ganhando muito pouco, talvez. Mas aí que tá, João então, e Paulo. Se você legalizar isso... O Uber entraria para perder? Os caras, você vai empreender... O Uber não, o Uber é bilionário, empresa de 60 bilhões nos Estados Unidos. Não, mas ele está explorando aquelas pessoas que estão precisando. Ganhar um pouquinho que seja, você pega teu carro, você sabe que se você for pegar o seu carro, sair daqui e for até a ponta da praia, quanto você gasta. Você colocar uma pessoa ali do lado, você vai, vou ganhar tanto, vou ganhar 30, 40, 60, 70 reais, sabe, na viagem que eu vou fazer. Durante o dia, trabalhando tantas horas por dia, quanto eu vou levar para casa? Essa é a questão, mas você tem manutenção do carro, você tem a limpeza do carro, você paga para o aplicativo, você vai ter imposto de renda para isso. Posso fazer uma provocação do advogado do diabo? Na Europa, isso já acontece, que é o carro compartilhado. O Uber tem a opção de compartilhamento também. Você tem um aplicativo que você compartilha o carro com outras pessoas. Bom, nós três aqui, nós vamos compartilhar o carro. Mas o Uber tem a opção de você ter o Uber não para uma pessoa, só para outras pessoas que vai no caminho. A gente, falando do compartilhamento, eu posso compartilhar, por exemplo, um carro de uma empresa. Eu hoje vou até a sua loja, eu vou sair da minha casa, vou até a sua loja no Gonzaga. A partir dali você vai pegar esse carro, vai até a cidade, o Paulo vai pegar ele na cidade e vai trazer o carro para cá. O carro. Só o carro. Pode. Isso já existe informalmente há até alguns anos. E aí quem que vai
Porque é uma forma de você ter um locar o carro. Né? Locar o Você carro. pode locar o carro quando você quiser. Hoje existe. Isso pode? Não, isso sempre houve. Isso sempre houve. Você pode pegar um carro você não Não pode... se enquadraria como um Uber Não, você não disfarçado. Pode... Vamos supor, eu cheguei no aeroporto de Guarulhos. Eu chego lá, eu loco um carro. Aí eu loco aquele carro, eu posso ter essa opção de locar aquele carro até determinado ponto. Aí faço o que eu tenho que fazer, loco outro carro até determinado ponto. Por hora, por tempo percorrido, isso sem problema. Não há problema nenhum. A grande briga que o pessoal tem não é o carro. Locar carro pode. É o motorista. É o motorista. Que vai ganhar dinheiro em cima de uma é o particular atividade... ganhando dinheiro através de um aplicativo que é de uma empresa. Essa que é a grande questão. É como se eu colocasse um ônibus coletivo na rua para fazer uma determinada linha. Eu passo pelo mesmo fator todos os dias na minha loja. Você pode comprar um faqueiro da Tramontina comigo? Você pode chegar lá na loja e você compra. Você pode entrar na internet e comprar o mesmo faqueiro, vai chegar na tua casa? Pode comprar. Há alguma irregularidade nisso? Não, isso Nenhuma. me faz lembrar, João, isso já é uma cultura do brasileiro, de você ter o teu carro e você está, por exemplo, você sai do trabalho, você está fazendo faculdade e 3, 4 colegas teus vão no teu Você não carro, rachava lá, diariamente, depois você rachava Rachar gasolina, o pedágio, né? Vamos para São então. Paulo, a gente racha o Mas pedágio. aí passa de um certo limite da coisa. Você está fazendo um trabalho, você está rachando ali informalmente a coisa. Sim, formalmente. Agora, quando você chega para trabalhar com aquilo, você constitui uma empresa para aquilo, você tem que ter Que vira um meio e não um fim. E a palavra meio, você vira uma MEI, né? Microempresa individual, microempresário individual. Você vai ter que ter alguma coisa que você vai receber por cartão de crédito. Você vai receber aquilo de alguém. Vai ter imposto de renda aí, vai ter fatura. Vai ter pau no meio do caminho. Não vai achando que é só ganhar o dinheiro. E nós temos que deixar bem claro para o cara que está se servindo do Uber, que está pegando e trabalhando para esse aplicativo Uber, que a situação está difícil. Você faz qualquer negócio. Teu filho está precisando de comida, você precisa manter tua casa, pagar seu aluguel. Você fala, eu vou vender balinha na esquina. Vou pedir autorização para a prefeitura, coisa nenhuma. Vou lá vender minha balinha lá e vendo. Você fica lá querendo trabalhar. É um trabalho honesto. Mas até tem o seguinte, Agora, João, você tem uma MEI e Você paga imposto. Sim, você paga imposto, mas a descrição daquela MEI e o serviço que ela presta tem que ser fiel ao que serviço. você faz, claro. Então, se a prefeitura não liberar, o primeiro crivo está aí. Opa, esse cara é Uber. Mas a prefeitura, então eu não vou liberar, mas a prefeitura quer imposto, por outro lado. Sim, ela quer recolher. Sim. Não, você pode colocar de locação de carro, sem problema nenhum. O que fica aí, senhores, do lado, nós estamos chegando no final do programa, eu queria fazer a última provocação no bom sentido. O que fica aí é que, primeiro, em Santos, no nosso caso, foi feita uma lei de afogadilho, Sem dúvida. de última hora, Sem dúvida. para se jogar para a torcida. O tiro saiu pela culatra, não houve uma discussão ampla com os clientes, com os taxistas, com toda a sociedade, uma discussão exaustiva num caso tão polêmico quanto esse. Eu acho que haveria a necessidade de se fazer audiências públicas nos bairros, para se discutir isso a exaustão, para depois não haver uma situação como essa aqui, nós estamos discutindo uma lei que no final pode acabar não sendo válida, porque está se configurando aí vários tipos de falhas e que, por outro lado, o cliente, a população é que vai dizer o que ela quer e o que ela não quer, porque se a população disser eu não vou mais pegar táxi, eu vou pegar Uber, ou vice-versa, eu não vou pegar Uber e vou pegar táxi, a decisão é de cada um. Claro. Essa decisão vai ser baseada pelo serviço, pela qualidade do serviço, pelo valor, pelo custo. O que colocou um caldo nessa questão toda foi o aplicativo e você ter smartphone. Isso botou o caldo, porque o resto já havia antes. A única coisa foi a facilidade de você chegar lá em qualquer lugar e você aperta lá e faz o contrato na hora. Ou seja, a facilidade que se colocou para o cliente. É isso que mudou. O resto não mudou. Agora, você sempre locou carro com motorista para você colocar para executivo, por exemplo, sem ser táxi. Todo mundo já fez isso alguma vez na vida, ou várias empresas já fizeram, vários executivos já fizeram. Preciso pegar um amigo meu lá no aeroporto, eu vou lá e loco um carro, um motorista. O nosso famoso Expresso Luxo, Expressinho, era uma forma. Não, mas estava sendo Expresso. Não, estava sendo Expresso Luxo, é diferente. Era placa vermelha, lembra como era o negócio? Sim, ele era um Opala vermelho, mas era um serviço em que várias pessoas iam numa mesma viagem sem se conhecerem, eventualmente, às vezes a conhecia. Exatamente. E aí, senhores, eu gostaria que a gente fizesse esse minuto final. Eu acho que nada justifica a violência. De forma alguma. Né? Aliás, perde muito a razão
acaba aí, quando você parte para a violência. E aí a prefeitura tem um papel muito importante de CT também, de expulsar, e o sindicato também dos taxistas. Exatamente. E a polícia, de prender, inclusive. Exatamente. Porque aí já passa a ser uma conduta criminosa. Porque daí esses taxistas estão no lugar errado também. Exatamente. Eles não são taxistas. Esses que cometem qualquer ato de vandalismo ou de agressão contra o Uber ou qualquer outra coisa, essa pessoa não pode prestar um serviço público. Porque mesmo que ele pode prestar dessa forma, vai atender... Não tem condição psicológica. Não tem condições de atender, não tem de andar no trânsito, de nada. Não tem equilíbrio. Essa pessoa não tem condições. Isso o sindicato tem que expulsar essa pessoa. Não sei se pode até expulsar, mas tem que ser feito. Caçar licença, sem dúvida, a prefeitura pode fazer e deve fazer, porque aí já passa de um outro limite. Uma coisa é enquanto você está manifestando as suas ideias. Outra coisa é quando você está cometendo um crime. Muda completamente. E aí parte para agressão contra quem está dirigindo, contra o importa, carro, e importa. eventualmente alguns passageiros também podem pagar o pato, porque tem que sair do carro, fica aquela situação, você não sabe o que está acontecendo de fato. Guto, muito rápido que o tempo estourou. Eu tenho uma cliente que ela tinha um carro preto com motorista, porque ela tinha um cliente, ela tem um motorista, e ela mudou o carro para um outro carro de outra cor, com medo, colocou um carro amarelo SUV diferente, porque ela tinha um sedã preto, e ela falou, eu apanho no meio do caminho. Infelizmente, lógico, no final, mas finalmente conseguimos 2 assuntos bem polêmicos. Acho que conseguimos dar um bom tom nos dois. Sem dúvida. Muito obrigado, João Vilela. Obrigado a todos. Paulo de Tarso, muito obrigado. Eu que Boa noite. A oportunidade. Boa noite. Telespectador amigo, muito obrigado. Acredito que o programa tenha sido explicativo, tanto no primeiro quanto no segundo bloco, de 2 assuntos muito polêmicos e que ainda vão dar muito o que falar, tenho certeza disso. TV Com Debate fica por aqui, nós voltamos na próxima edição.